Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre o poder do marketing por dados. 400 mil reais gerado em um único e-mail. Para bater esse papo comigo, tá? Ele é especialista em marketing, vendas e tecnologia e sabe exatamente como é que você usa os dados da tua operação para conseguir trazer mais resultado e que, na maioria das vezes, é negligenciado pelas operações de marketing. Com a gente, o Rodrigo Nascimento, muito obrigado pela tua disponibilidade. Estou ansioso para esse bate-papo, Léo. Cara, obrigado pelo convite. É sensacional estar aqui com vocês. Ouço podcast, já ouvi vários episódios. A gente já vem conversando nos últimos meses também sobre vendas, IA, marketing. Então, é um prazerzaço estar aqui com vocês. Tamo junto. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine, co-host do podcast. E aí, Léo, vamos para mais uma? Mais uma. Esse episódio aqui vai ser bom, hein? Ó, Rodrigão, a galera fez um pente fino, como o pessoal diz lá no Rio, uma capivara da tua história. Capivara em BH é nosso animalzinho de estimação, hein? Ó, com mais de 10 anos de experiência em marketing digital, especialista em dados, performance, SEO, mídia paga, e-commerce e mídias sociais, também é fundador da Busca ID, empresa de tecnologia de marketing por dados, que já atendeu gigantes como Drogarias Araújo, Fundação Dom Cabral, Frio Peças, Groupon, FGV, Grupo Ânima e mais de 10 milhões em recuperação em vendas com leads desengajados. Sabe aquele lead que você vai jogar fora? Pois é o que ele recupera. Sua trajetória inclui passagem por empresas como Solids, Rock Content e Obabox. Além disso, é autor do livro Marketing na Era de Dados, O Fim do Achismo e criador do Data Market Academy, escola de marketing por dados com várias formações voltadas à tecnologia, dados e negócios. Bom, tô bem ansioso para esse bate-papo, mas antes da gente descer nos dados e entender exatamente como é que um e-mail pode gerar 400 mil reais em vendas, a Growth Machine acabou de lançar uma plataforma de inteligência artificial que te ajuda a construir 100% do teu processo de prospecção e de vendas. O Station IA te ajuda a criar cold mails, social points, script de ligação e uma série de artefatos necessários para que você tenha uma operação de prospecção eficiente. A gente está deixando o link fixado aqui no primeiro comentário, se você está vendo isso pelo YouTube, se você está assistindo pelo Spotify, a gente vai deixar o link na descrição. Vai lá, cria um cadastro, começa a prospectar. O nosso objetivo é tornar cada vez mais acessível estratégias de vendas que te ajuda a aumentar o seu faturamento. E aproveitando que a gente está fazendo o Momento Jabá, já deixa sua curtida, se inscreve no canal. Tá ouvindo isso no Spotify? Dá 5 estrelas, porque assim ajuda a gente a chegar em mais pessoas. E, sem mais delongas, vamos cair dentro. Rodrigão, cara, como é que começou a tua jornada? Como é que você virou um cara de marketing e dados, né? Cara, a minha entrada no marketing era um pouco curiosa. Eu comecei em 2010. Inclusive, eu li o livro do Conrado Adolfo, Google Marketing, Caraca, que depois esse ele é teve dos que mudar para primórdios. 8Ps, né? E eu não era muito de ler. Quando eu li o livro dele, eu li, sei lá, em uma semana um livro de 600 páginas. Era bem grosso. Falei, cara, tem uma coisa errada aqui, né? Porque se eu li um Cara, eu livro de também comecei por 600 esse livro. páginas... Que coincidência, cara. Não, muitos de Mesma nós, época. galera, muita gente, cara, Temos que começou... trazer o Conrado aqui, cara. O Conrado, É, o Conrado verdade. iniciou o marketing digital no Brasil. Essa que é a verdade. Você citou a Obabox, né? A turma da Obabox, que foi comprada pela Multilaser há 2 anos, começou com o Conrado. Então, assim, uma galera no Brasil começou com ele. E quando eu li o Google Marketing, né, eu me apaixonei loucamente por marketing digital. Porque ele une duas coisas, né? Ele une entender de pessoas e tecnologia, que são coisas que eu amo. Então eu gosto muito de entender por trás da psicologia, de vendas, psicologia, de como atrair mais as pessoas. Isso me chamou muita atenção. Então lá em 2010 eu criei uma primeira agência, chamava Buscar MKT, Buscar Marketing. Muito focado Porque em SEO. focado em marketing. O SEO veio depois. Eu pensei no buscar, né? Fiz ali. O SEO veio 3 meses depois. Aí eu mudei para Buscar SEO. Simplesmente isso. Aí eu foquei em SEO, né? Muito, muito incentivado pelo Fábio Ricota, daquela época, e etc. E por que eu montei a Buscar? Porque eu tentei estágio em todas as agências de BH eu não consegui. e eu não consegui. Estágio de SEO. Eu falei, então eu vou abrir a minha agência e vou competir com vocês. E abri a minha agência e depois eu competi com todas elas e ganhei de todas elas Cara, as concorrências. E essa época aí era a época dos primórdios. Black Hat era liberado. Cara, tinha uma estratégia de SEO que era Não, assim: reais. você fazia uma página em branco e deixava um texto enorme com a fonte em branco que ninguém lia, mas que indexava, né? E aí você simplesmente redirecionava e o robô do Google não conseguia detectar esse redirecionamento.
era muita coisa, cara. Era muito fácil posicionar. A verdade é essa, né? Porque você tinha poucas empresas investindo em SEO naquele momento. Então, a minha trajetória foi muito em cima disso. Só que, quando você trabalha com SEO, inevitavelmente, você trabalha com dados. Pesquisa de palavra-chave, pesquisa de concorrência. Então, você tem dados aí em mãos. Então, a minha escola ela foi muito forte em dados por conta de SEO. E quando eu me vi lá em 2012, 2013, eu precisava gerar relatórios. E relatórios que todo mês eu fazia a mesma coisa, pegava os mesmos dados e falava, cara, eu preciso automatizar isso. Eu até brinco, eu tenho uma essência preguiçosa e eu preciso automatizar alguma coisa para poder fazer outras, né? Então aquilo, eu comecei a procurar tecnologias para ajudar a desenvolver relatórios que naquele momento não tinha. Essa que era a verdade. Não tinha dashboard como tem hoje, capturando todos os dados de várias ferramentas. E aí a gente conseguiu desenvolver algumas coisas internamente que automatizavam uma coisinha ou outra, que ganhava um tempo. Quando foi 2014, com 3 anos ali de agência, eu falei, cara, o mundo de agência vai morrer. Da forma como a gente está hoje. Como a Buscar está hoje, vai morrer. A gente precisa mudar e tal. E aí eu fiz um refresh. Cara, e uma coisa que, tipo assim, que eu penso muito no SEO, que, tipo, cara, a gente tem um parceiro que é o Delfino, né? Que é cara, que é uma figuraça. Você conhece o Delfino? Conheço. E, cara, ele foi o primeiro cara pra mim a falar de funil de vendas, né? E ele tem uma raiva do Google e do Facebook, mano. Se ele pudesse, ele soltava uma bomba lá. Porque ele fala assim, primeiro que ele diz assim, cara, ele tem, tipo, centenas de páginas impressas que ele tá pronto pra ir no Tribunal de Justiça abrir um processo contra o Google mostrando que o Google muda o passado, saca? Porque assim, o que acontece? É real, essa parada eu já vi. Caraca. Ele muda a regra de cálculo, e se você trazer um relatório passado, ele vai mudar o relatório, porque ele mudou a regra de cálculo, entendeu? Então, uma métrica que no passado, sei lá, você tinha um CPM X, Entendi. ele traz um número diferente, como se naquele momento fosse esse, quando na verdade não é. E outra coisa que ele fala que ele fica muito puto é que as plataformas, elas mudam as regras o tempo inteiro. Sim. Então você no SEO, por exemplo, né, a gente citou lá que nos primórdios, cara, o Black Hat funcionava absurdamente, era só fazer backlink, você fazia backlink em comentário, não tinha nofollow, então você muito facilmente indexava. Só que da noite pro dia, o Google vem com uma atualização Tu tira isso. e tudo que funcionava parou de funcionar. E você não sabe mais nada, tem que aprender tudo de novo. É. Então você não domina, você não tem propriedade sobre um conhecimento tipo contabilidade, matemática, administração. Não, é um conhecimento que está em constante evolução, né? E uma coisa que você fazia que funcionava muito pode se tornar o que ele chama de black hat, que te joga numa lista negra e você some. Na né? verdade, não trazendo uma defesa pro Google, tá? Mas assim, Não, é eu uma concordo evolução que faz natural parte, é. da humanidade. Então, por exemplo, lá em 2010, você ter várias indicações de pessoas tinha muito mais poder do que você ter uma indicação de uma única pessoa que era um pouquinho mais famosa. É. Hoje, a Que é o indicação de uma PageRank, pessoa. Que é o PageRank. Hoje, você ter uma indicação de. Explica o PageRank. O PageRank nada mais é. Na verdade, ele existe ainda, mas é assim. E ele fala que o não é peso importante. mínimo é. de posicionamento, mas é basicamente você ter o seu link em outros sites, o seu domínio, digamos assim, em outros sites, e o Google considera isso como uma referência. Então, por exemplo, a gente tem 4 sites aqui. Tem o site do Rodrigo, o site do Thiago, o site do Léo, o site da Growth Machine. O site do Léo, do Thiago e da Growth Machine tem um link referenciando o meu site. Então, eu tenho 3 boas menções de sites de boas referências, e o meu site ele ganha autoridade por conta dessa autoridade de vocês. Aí a gente tem o que a gente chama de link juice, que é um suquinho, que você transfere um pouco desse suco, dessa autoridade que vocês têm, para o meu site. Só que, ao mesmo tempo, se o site de vocês for um site ruim, transfere também esse lado negativo. Né? Então, uma coisa que aconteceu com a gente uma vez, um cliente nosso despencou de primeira posição, literalmente da noite pro dia. O cara perdeu 40% do faturamento em uma semana do mês, né? A hora que a gente foi avaliar, ele estava num servidor público, compartilhado, melhor dizendo, Que tinha sites pornôs. Putz. Então, era um servidor de site pornô. Colocaram ele por engano. E aí o Google consegue enxergar isso. Ele consegue, poxa, essa vizinhança desse cara tá meio estranha. Tá meio esquisita. E aí a gente tirou ele desse servidor, contratou um servidor dedicado. Cara, em 2 horas ele voltou para a primeira posição. Então tem todos esses elementos. E aí o que você sentiu que ia morrer é por essa velocidade de mudança, ou você achava que esse serviço deixaria de ter valor? Cara, eu vou trazer uma coisa polêmica. Bora, adoro. Profissional de marketing. MST? Não é MST. Mas podemos.
parar. Ó, a Júlia, galera, vocês não estão vendo, mas ela tá me olhando feio, tá? O profissional de marketing, ele tem preguiça de evoluir, eu acho. Parece que tem essa preguiça de evoluir. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, a gente tá num momento agora que IA é o que mais está sendo falado, né? E aí o cara consegue, ele encontra um pequeno obstáculo e ele já dá uma desistida. Quando ele não encontra esse obstáculo, ele acha que, que a ferramenta vai resolver tudo. E quando, na realidade, a gente tem que entender sobre o consumidor. A gente tem que entender sobre pessoas para utilizar melhor uma tecnologia para transformar dados em informação útil. Então, o profissional de marketing, naquele momento, eu estava entendendo que as agências estavam surgindo a cada esquina. Então, a cada esquina surgia uma agência já em 2014. Estou falando 2023 que acontece a mesma coisa, mas em 2014 acontecia a mesma coisa. E aí, enquanto a gente tinha contratos, por exemplo, de 7, 10, 15 mil mês, a galera estava, entre aspas, fazendo o mesmo que a gente, cobrando R$ 1.000. Começou a canibalizar o mercado. Começou a canibalizar o mercado. Eu falei, eu preciso trazer preciso agregar valor a buscar. E naquele momento a gente já tinha mudado a Buscar SEO para Buscar ID. Buscar ID foi um projeto interno da Buscar de identidade que cada profissional da Buscar, toda semana, trazia o seu conhecimento com a sua identidade sobre aquele assunto. Então, o profissional de venda sabia sobre design. O profissional de design sabia sobre venda, sobre marketing, sobre SEO. Porque aí a gente conseguia ter uma unicidade de conhecimento e dessa unicidade, todo mundo trabalhava no mesmo caminho. Quando a gente mudou para Buscar ID, o ID virou ali inteligência digital. Porque a gente já agregava dados. Mas pra gente aquilo era tão comum que a gente falava assim, só temos uma inteligência digital. Quando grandes clientes como Drogaria Araújo e outras empresas começaram a surgir, e cara, Drogaria Araújo naquela época, pra você ter uma ideia, faturava, salvo engano, 7 bi. E era uma das maiores empresas, top 3 em Minas. Pra quem não conhece, tá? Drogarias Araújo, em Minas Gerais, assim, ela domina as farmácias. Toda esquina tem uma Drogaria Araújo. É a Drogaria é São Paulo. Só que, engraçado que ela é muito lixada. nichada em BH. Pra vocês terem uma né? ideia, posso estar enganado, esse número pode ser desatualizado. Mas em Belo Horizonte, são mais de 200 lojas. E eu não sei como é que esses caras não foram comprados por um grande grupo, tipo Raia e o caramba. Deve ter recebido muita proposta, Porque eles recebem direto, toda hora, mas eles são muito inteligentes. Eles são muito incríveis, porque a Drogaria Araújo, ela domina de fato, ela abriu uma... Olha só que legal, eles abriram em São Paulo, só que eles não conseguiram entrar em São Paulo. E aí eles tiraram, o que eles estão fazendo agora? Eles estão dominando Minas. Então eles estão indo para o interior de Minas, já estão começando a dominar o sul de Minas, que é o quê? Do lado de São Paulo. Pra ganhar a marca, pra conseguir entrar em São Paulo. Irado. Não, e, cara, assim, os caras têm uma área de TI, tipo assim, eles são muito... Cara, lá atrás, assim, pra mim, eles são, tipo... Na época que a Magalu tava bombando muito, a Magalu das farmácias, porque... Literal. A Magalu, cara, tipo, ninguém falava de design thinking. Os caras já tinham um setor lá de inovação e design thinking. Então, eles são muito parecidos na minha visão. Cara, e assim, a Araújo, eles têm um nível de inteligência digital muito absurdo. Cara, eles abriam o BI deles... Eu quero ficar aqui o dia inteiro, só, literalmente. E aí eu abri o BI e falei, olha, essa loja aqui não vende tal coisa, tal coisa, tal coisa. E tudo automatizado. Então, por exemplo, se um picolé, porque a Drogaria Araújo é assim, um shopping, né? O que eles vendem também é remédio. Porque, assim, o que menos tem lá é remédio e o restante eles têm bastante. E a atualização de dados deles é em tempo real. Então, por exemplo, se a unidade X estiver acabando um determinado produto, já chega para o fornecedor automaticamente. Caraca. E ele vai repor. Então eles não ficam sem. Puta inteligência de estoque. É absurdo, é absurdo. E eles têm uma inteligência de criação de loja. Sabe em quanto tempo a Drogaria Araújo abre uma loja, levanta uma loja? 30 dias. Caraca. E aí eles mostrando pra gente na época o projeto, tá, Rodrigo, a gente não tem rodapé, porque o rodapé demora X dias a mais pra gente poder abrir uma loja. Cara, agora é engraçado você falando isso, que tem um pedaço da minha palestra, né, que eu tenho feito muito sobre a transformação da inteligência artificial, né? Tipo assim, no Zorro Summit, quando eu comecei a mostrar tudo que dá pra fazer com o ChatGPT, com a ponta de data, aí depois entrei no Air.ai, que é uma plataforma de ligação, que tem um ser humano lá, um robô falando. Cara, começa um silêncio. Que eu paro em alguns momentos e falo assim, galera, vocês estão aí? Vocês estão bem? Tá legal? Porque a galera começa a fazer assim, tipo... Aí tem um momento que o pessoal entra em itálico, fica assim do lado, né?
Cara, o que que acontece, mano? É isso. É o que a Drogarias Araújo tá fazendo. Exato. Você tem condição. No passado você precisava de um gênio pra fazer essa porra. Agora não precisa mais, cara. Sabe? É tudo como serviço. Você consegue. Ah, não tem o dev. Consegue achar uma fábrica de software. Consegue botar IA. Consegue automatizar relatório. O BI, que era um negócio que você tinha que pagar milhões pra um Tableau da vida, pra um Power BI, pra ter. Agora não, cara. É drag and drop, low code. Arrasta, solta, deu clique, o negócio tá funcionando. É isso. Né? É isso. E aí, quando lá em 2014 eu enxerguei esse momento, porque, cara, em 2014 eu já enxerguei que a gente chegaria no momento de 23 que a gente tá hoje. Porque eu falei, a evolução é inevitável. Então, como agência, da forma como a gente faz hoje, a gente não pode mais continuar. E aí foi quando eu fiz um refresh, assim, total. Falei, cara, eu preciso entender o que tá acontecendo no mundo. Caí no mundo do Big Data. Caí no mundo do Big Data e entendi que aquilo, eu falei, puxa, isso aqui é o que a gente faz. O que é Big Data, né, Léo? Esse é teu papel, hein, cara? Você que traduz essa porra. Ó, colocando contra a parede. O que é Big Data, Léo? Não, hoje a gente, com o volume de dados que a gente tem, começou a se criar bancos de dados. E que ficou tão grande que virou Big, né? Hoje a gente tem um Big Data. Inclusive tem outras variações de nome, né? Tem o... Eu esqueci agora. Enfim, tem outras variações de nome que você pode pegar porções desses dados e separar em porções menores para poder analisar e trabalhar melhor clusterização. esses dados. Isso. O Big Data, cara, muita gente confunde Big Data como tecnologia. Não, é um conceito que foi criado lá nos anos 2000 por cientistas da NASA, para eles entendendo que a internet iria gerar um volume muito grande de dados, eles falaram, cara, Big Data de fato é um grande volume de dados, mas é um conceito que tem os famosos 5 Vs, né? Que ele tem o V de veracidade, velocidade, hã? Velocidade, variedade, veracidade. Esqueci os outros Volume. dois. Volume e um outro aí. Que um outro que na verdade não é um V, traduzido é privacidade. Porque é o seguinte: volume. A gente tem um volume muito absurdo de geração de dados. E a gente tem velocidade, que é a velocidade de processamento desse alto volume de dados. E a gente tem veracidade. Por quê? Quanto maior o volume, maior o processamento, maior a chance de não ser veraz, não ter uma veracidade muito grande daquela informação. As famosas fake news. Eu fui fazer compra numa importante loja de itens de decoração, né? Aí comprei lá um tapete e tal, comprando outros negócios. Aí a menina tava inserindo no PDV dela, né? Aham. Aí chega um momento que tem a pergunta assim, homem ou mulher? Aí ela foi lá e marcou mulher. Eu falei, como é que é isso? Ela falou, não, é porque quase todo mundo aqui é mulher. Tá vendo? Olha isso, cara. Aí imagina agora o cara lá do Big Data Exato. analisando. Olha, gente, nós estamos com 100% de mulheres comprando. Né? Vamos fazer propaganda e retarget e tráfego apenas para o público feminino no Facebook. O que que acontece? Toma bonito. Dá merda. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco de um projeto sobre conhecimento de consumidor e input de dado. Então, assim, o Big Data, de fato, ele traz essa característica da velocidade, do processamento como um todo. E isso foi um conceito de fato. E várias outras plataformas utilizam o conceito de Big Data, que é conseguir gerar um alto volume de dados, armazenar esse alto volume, processar esse alto volume com uma grande veracidade. E a privacidade, que é um dos Vs que eu esqueci agora a tradução em inglês que eles colocaram, mas é privacidade, é o problema de você ter diversos tipos de dados, formatos de dados, vídeo, imagem, etc. E a gente ter privacidade. Eu até brinco muito, cara, se algum ser humano no mundo hoje procura privacidade, Esquece. se mata. Cancela sua conta. Não, se mata, porque ali morto você vai ter. Cara, tem duas coisas legais sobre isso. Primeiro, né, não sei quem sabe, né, mas a Netflix, historicamente, ela sempre fazia um concurso para a construção de algoritmo de recomendação, que é um Sim. grande ativo dela. Né? É. Então, o que que ela fazia? Ela pegava os dados dos usuários, anonimizava os usuários e, tipo, deixava num grande banco e chamava vários grupos de matemáticos e programadores para competirem entre si para ver quem desenvolvia o algoritmo mais inteligente de recomendação, né? Por isso que o algoritmo dos caras é tão foda. Exato. Então era quase que um hackathon, né? Era um hackathon. De recomendação. Era um hackathon de Só que recomendação. aconteceu, um grupo acidentalmente conseguiu, tipo, abrir os dados, aí pegou a privacidade e dentro do algoritmo os caras descobriram quem era homossexual e quem não era. E essa parada vazou, deu um Aí dá puta problema. escândalo, né? É, E aí começou essa discussão. exato. Tem um bem importante nesse questão do Big Data, que é o V de valor. Que se refere, Valor. né, ao fato dos Isso. dados terem um valor comercial ou benefícios reais
né? Isso, se a gente pegar todos os Vs, é o V que cobre tudo. Se você tem tanto dado e não gera valor com eles, cara, você não tem Big Data. E o segundo caso que foi também, assim, tipo, bem assustador foi o caso da Cambridge Analytica, né? Cara, eu tenho um vídeo de 1h30 no meu canal do YouTube explicando o que aconteceu detalhadamente. Esse Que foi o caso. foi uma caça às bruxas, assim, Foi uma absurda. Foi quando deu caça. aquela merda. Que, assim, na verdade, tipo assim, a gente tem um cliente, o Flávio, né, que é da Pix IT, que ele tem uma teoria de que o Facebook tava tão. O Zuckerberg tava tão desesperado que ele mudou o nome do Facebook pra Meta pra tentar fugir disso daí. Tem, Entendeu? tem essa teoria, inclusive. Porque Real. a propriedade do nome Meta é de uma empresa brasileira. Exato. Ele não poderia usar. Tipo assim, imagina, uma empresa, porra, bilionária, trilionária, vai lá e muda o nome sem consultar no direito de propriedade intelectual se o nome está disponível, né? É. E o que a Cambridge Analytica fez? A Cambridge Analytica era uma agência de Londres, né, de marketing, só que marketing político. Só que quando de novo, né, terra de ninguém, muito parecido com o que a gente falou sobre a busca do Google. Isso. Como tinha muito pouco conceito sobre privacidade, o Facebook liberava até 5.000 dados por usuário. Então, Não. Naquela época já eram 50 mil. 50 mil. 50 mil pontos de Ah, é. dados. A Cambridge já Aí criou ela um trouxe- modelo matemático de Isso. 5 mil. Aí o Né? que ela fez? Ela Conta uniu, isso. se eu não me engano, 30 fontes de dados junto com o Facebook. Porque naquela época, o negócio era tão maluco que a gente conseguia comprar do Facebook diretamente os dados abertos do usuário. Então eu conseguia pegar o e-mail. Não, aí Você tipo conseguia assim, fazer isso. você não tá Hoje não entendendo. consegue, não. Você não tá Hoje entendendo. Eles não divulgam os clientes, mas estima-se que, sei lá, tipo, 40% dos presidentes do mundo foram eleitos por eles. E eles faziam umas É, paradas foi isso. surreal, assim, tipo assim, por exemplo, na África, né? Na África tinha dois partidos disputando. Eu não me lembro exatamente a estrutura, mas um era um partido muçulmano e o outro era um partido hinduísta. Cara, os caras criaram um movimento usando segmentação para impactar os jovens hinduístas, dizendo não siga padrão, aqui nós somos livres, para fazer com que os jovens não votassem, porque na África o voto não é obrigatório. O que aconteceu? O partido muçulmano foi eleito por conta de não voto do outro partido. Então, assim, os caras Foi eram o muito caso bons. do Trump. O próprio Trump, né? Foi o caso dele. Cara, o caso do Trump foi um caso. Vamos deixar muito claro aqui. Polêmica, isso dá eu corte, achei hein? a estratégia da Cambridge Analytics mais genial que eu já conheci no mundo. É. Foi a coisa mais genial que foi feita até hoje no mundo, assim, a nível do marketing político. Pra vocês terem uma ideia, a Cambridge Analytica ela entrou 40 dias antes da data da votação. 40 Ele não ia ser eleito dias. nem ferrando. As Não, ele não pesquisas ia. tavam lá Ele tava, embaixo. as pesquisas estavam. Ele tava perdendo, assim, de lavada da Hillary. Mas de lavada. Foi quando ele conheceu a Cambridge. A Cambridge foi pra lá. Só pra vocês terem uma ideia, no final da campanha, eles investiram $1 milhão por dia em anúncios. No final da campanha, foram criados mais de 190 mil anúncios por IA. Mais de 190 mil anúncios foram criados. Eles conseguiam captar um nível de informação de um buraco numa rua, de uma determinada cidade, e eles conseguiam anunciar para aquela região que aquele buraco estava incomodando, falando mal da Hillary. Como se a Hillary fosse uma das responsáveis por aquele buraco estar ali. Então, o que aconteceu muito? 2 dias antes da eleição, eles detectaram que 2 estados americanos o Trump estava perdendo por pouco no colegiado. E é diferente, né? Pra quem não sabe, nos Estados Unidos é o colegiado que define, cada Isso. colegiado tem um peso, então é Exato. uma complexidade muito diferente. Não é a quantidade de votos, é a Isso. quantidade de colegiados e cada colegiado tem um peso E diferente. cada estado tem um peso É. diferente, que é um colegiado, tem um peso diferente. E aí eles detectaram que nestes 2 estados Ele perderia. ele perderia. O que ele fez? Eles criaram uma estratégia, não de Pegar conteúdo esses- especificamente, mas o Trump viajou para os 2 estados, conversou com o colegiado e ganhou. Isso assim, gente, rapidamente. Só que aí o que aconteceu? Uma das mulheres que genial, né? Uma mulher, tipo, não lembro o nome dela agora, mas era muito braba de ideia, de estratégia e tal. Ela escreveu até um livro. Ela foi lá e jogou a merda no ventilador. Exatamente. Falou assim, ó, Cambridge Analytica tá manipulando o mundo, Isso. caramba, quatro. Aí surgiu toda aquela caça às bruxas que chamaram o Mark no Senado, Exato. tal, e aí começou, tipo, todo um processo de privacidade por conta disso. O que nós temos de privacidade hoje veio por conta de 2016. Essas leis gerais todas de dados que nós temos pelo mundo, a RGPD foi um pouquinho antes, mas toda as na leis... verdade, é a GPDR.
É a europeia. É europeia. A RGPD veio antes, a um nossa pouquinho. versão. A LGPD é nossa. É, Porque ela é R, né? não, Aqui é GPDR. GPDR, perdão. GPDR, exatamente. E a LGPD, que é a nossa, veio depois também disso. Então, todas essas pontas de privacidade que nós temos hoje, e a meta é bem mais limitada hoje por conta disso. Simples assim. Não E tem o nada iPhone diferente. começou o processo de confidencialidade e tal. Confidencialidade, etc. Mas assim, o que acontece, né? É um poder tão grande que realmente, cara, tipo, é muito perigoso É perigosíssimo, alguém gente. conseguir entender esse algoritmo nesse ponto e usar a seu favor. Só que mesmo com isso tudo, a gente consegue de alguma forma aplicar no negócio. Mas continua, Consegue. a Não, gente abriu um looping aqui, mas e vamos aí voltar. naquele momento eu vi, cara, que assim, a gente já estava trabalhando com dados de clientes, de CRM de clientes, e a Drogaria Araújo foi o principal case que a gente conseguiu conquistar. Esse 400 mil reais foi com eles. E a gente falou assim, e nós éramos uma agência de performance pura, muito focada em orgânico, por conta do SEO, e aí veio e-mail e vieram outras estratégias orgânicas também. Quando a gente entrava na empresa, a grande maioria das empresas, elas investiam muito em mídia e dependiam muito da mídia. Naquele cenário lá, ainda em 2016, 14, era de boas. Porque a gente conseguia ainda um CPL ali de R$1, Era barato. R$1,50. Era um custo por lead Imagina muito isso na barato. tua vida. Cara, a gente conseguia a gente conseguia a oportunidade, a levantada de mão, a gente já conseguia ali a R$2. Levantada de mão. O cara fala assim, quero comprar de vocês por R$2. Agora, um gancho que eu trago pra galera que tá ouvindo isso é aproveite tudo que é novo, né? Então, por exemplo, surgiu o TikTok. Cara, todo mundo que chega primeiro bebe água limpa. Né? Então a oportunidade está muito maior nas plataformas que estão surgindo, porque elas estão disputando os usuários e não tem ainda um caminho claro de monetização, do que as plataformas que já estão estabelecidas. Exatamente. E aí a gente começou a entender que quando a gente entrava nas empresas, e empresas grandes, Grupo Ânima, Drogaria Araújo, etc., a gente mudava muito a perspectiva da empresa como um todo. Quando a gente foi encerrar o contrato com a Drogaria Araújo, o diretor de e-commerce e o diretor de marketing chegaram para mim e falaram, cara, existe uma Drogaria Araújo antes da Buscar ID e uma Drogaria Araújo depois da Buscar ID. Eu falei, cara, isso para mim já compensou tudo que a gente passou juntos, né? Foram perrengues bem grandes, assim. Porque eles entenderam, eles mostraram que trabalhar com dados era muito mais fácil do que eles imaginavam dentro do e-commerce deles, que era o que a gente cuidava. Então ali eu comecei a entender, poxa, esses dados que nós temos hoje de conhecimento do público, eles são muito ricos. A gente transforma esses dados em informação útil, acionável, e eu consigo vender mais. E ali, cara, quando a gente já tinha, ali naquele momento, os dados que nós tínhamos de CRM, eles eram muito ricos dos clientes, porque eu consegui entender o seguinte, o cara que comprava determinado produto de um e-commerce, também comprava determinado produto de outro e-commerce depois de tanto tempo. Então eu conseguia entender padrão de comportamento, desvios desses padrões, que normalmente esses desvios de padrões eram em cima de uma sazonalidade, como por exemplo, uma Black Friday, o cara comprava 500 fraldas, porque era mais barato. O cara comprava 500 fraldas mais, sei lá, não sei quantos NAN, porque era mais barato. E aí ele comprava, além do NAN, comprava camisinha. Você fala, porra, peraí, o cara tá comprando camisinha? E aí você começava a entender não só um padrão de comportamento, mas também conhecer melhor o comportamento daquele consumidor. Agora, vamos descer para aplicação, né, cara? Como é que eu adoto uma estratégia de dados, né? E o que você entende que é o primeiro passo? Inclusive, essa semana eu tava discutindo com o Léo isso, né? Porque a gente hoje tá no... A gente usa uma plataforma de gestão e estamos migrando para outra, né? De marketing automation. E hoje a gente tem pouca visão, né? De origem, etapa do funil. Cara, o que você diria que pra gente seria o primeiro passo para começar a ter isso? Você precisa saber o que você quer saber. Primeiro passo. Como assim? Uma pergunta interessante também é como é que você faz, porque geralmente você entra, como você atende clientes diferentes, ele tem stacks diferentes. Tem. Correto? Tem. Bem diferentes. Como que você entra nesse processo de entender esses dados? Você faz a análise por fora? Como é que você trabalha nesse meio, né? Tá. Primeiro passo é entender o que você quer. Você precisa saber o que você quer saber. Show de bola. O que quer dizer isso? Você precisa captar dado, captar informação com um objetivo final. O que acontece muitas vezes é que as empresas capturam muitos dados e não usam nem a metade. E aí você não consegue entender qual que é a conexão entre uma informação e outra.
Então, sei lá, uma coisa bem simples. Número de funcionário com faturamento. A gente está com um projeto agora que, em determinadas etapas do funil do cara, ele pede faturamento mensal. E a outra etapa ele pede anual. Na hora que a gente foi casar esses dados, deu problema. Cagou tudo. Cagou tudo. Porque na hora que a gente. Só que a gente foi entender o seguinte: pô, o cara que fatura, sei lá, 500 mil, ele tem ali de 5 a 10 funcionários. Vou chutar aqui. Só que tinha pessoas de 5 a 10 funcionários que, na teoria, faturava 2 milhões. Mas não, um cara que faturava 200 mil por mês. Então a gente conseguia ter esse nível de comparação, mas é claro, isso aí não é uma forma correta e nem tão acurada de se trabalhar. E aí a gente começou a entender, trabalhar estratégia de dados, que é justamente isso. Cara, o que a gente quer saber dos nossos consumidores? Ah, eu quero saber isso, isso, isso e isso. Nossa, legal. Por que eu quero saber isso? Ah, porque por conta disso, 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 disso. Aí vem a pergunta final, que é o que elimina praticamente 90%. Qual que é a decisão que eu consigo tomar em cima disso? Ah, isso aqui não, nem tanto. Então, corta. Essa aqui também nem tanto, corta. Se você não consegue tomar decisão com uma informação, com um determinado dado, corta aquela informação naquele momento. Porque você não vai precisar. Porque o mais importante é aquele dado se transformar em informação e aquela informação se transformar ali em conhecimento. E daqui a pouco ação. Porque é pelo conhecimento que você vai conseguir direcionar aquela determinada ação. E aí, você perguntou dos stacks, né? Poxa, como é que vocês fazem para analisar esses dados? Cara, a gente pega tudo, um CSV, extrai essas informações da plataforma e trabalha a análise de dado em cima dessa plataforma. Muitos projetos a gente não consegue ter o dado em si. Muitos projetos têm lá nome, e-mail e telefone. E aí, como é que faz? Cara, mas eu vou te falar, teve um mês que a gente cresceu 100%, tá? E esse mês foi muito legal porque a gente fez, tipo, na antecessão dele, uma sequência de conteúdos e batendo muito na questão de prospecção 100% automática. Lançamos vídeo, lançamos short, fizemos um webinário. E aí eu falei, porra, foi o webinário. Aí o Léo foi analisar as pessoas que passaram pelo webinário. Não tinham sido as pessoas que tinham comprado, né? Não. E até hoje, cara, eu não tenho 100% de certeza do que fez a gente... Foi o mês de março. No mês de março a gente aumentou em 100% o volume de negócio fechado de um mês pro outro. E eu não consigo, tipo... Mas aí você tem que identificar Por que a gente fez isso? quais foram os pontos da jornada que fizeram esses caras Qual que é a tua chegarem. teoria? O que fez? Foi março ou foi maio? Foi maio. Foi maio. Maio. O que fez? O que a gente fez em maio? Eu dei uma analisada mais a fundo. São diversos fatores, né? Tipo, eu analisei o que a gente rodou de anúncio naquele período, o que a gente rodou no período antes, como é que tava o volume de fluxo de leads. Porque, na verdade, a gente tende até a olhar o que aconteceu agora, no momento agora. Mas, na verdade, tem o ciclo de vendas. É a jornada, exato. Então, você tem que olhar o volume de leads que teve no mês anterior, ou dependendo do ciclo de vendas que você tem, num período maior ainda, né? Exato. Por exemplo, pode ter sido o que vocês iniciaram em fevereiro que fez vender em maio. Mas aí eu percebi vários pontos, tá? Tipo, na verdade... Março não tinha sido um mês muito bom, né? Tem Então, a questão do... Caiu oportunidade de um mês pro outro. Tem essa questão do que aconteceu do mês anterior. Tem a questão do engajamento de time, que é uma coisa que é um pouco mais intangível, mas, tipo assim, teve uma proximidade maior do Thiago ali nesse mês em específico, né? E ajudou muito na questão de engajamento. Teve um fechamento por semana. Esse foi um ponto Foi a relevante. primeira vez que a gente fez isso, né? Um fechamento por semana. E, tipo assim, a Olha galera isso. tava muito pilhada. Tipo, Legal. caraca, fechamento. Toda semana tinha um fechamento. E tinha a meta da semana. A gente entrou muito bem no último dia do mês. Específico de marketing. Cara, a gente tinha cases muito bons rodando na ponta de anúncio. Eu vi que tinha cases relevantes. E um dos cases era uma empresa que estava muito em alta naquele período ali, em específico. Então, pô, uma empresa em alta, chama, aparecendo na mídia, case rodando dela, de uma outra empresa falando. Isso influencia muito. Eu vi que isso também engajou. Teve a questão do Webinar. O Webinar, apesar das pessoas que cadastraram diretamente não terem comprado, existem as pessoas que passam por ali, né? Exato. Que não necessariamente tava... Que não necessariamente elas aplicaram pelo Webinar, mas pode ter aplicado por outro E canal. assistiu, pelo fato de já estar conversando com o time, assistiu e a gente não ter o tracking. Exato. E aumentamos o nível de consciência. Cara, Exato. o grande problema que eu vejo hoje, isso é um ponto que a gente tá batendo muito lá no Buscar, é o famoso last click. Saca? A gente foi viciado pela Google do last click, natural. E tá tudo Exato. bem. Mas são 15 anos de vício.
Agora a gente tem que, E o né, que você sair. usa pra mapear a jornada? O Snowplow? Cara, a gente está usando basicamente os CRMs com lead tracking. Então, por exemplo, se eu pego uma HubSpot, a gente aciona o lead tracking, a gente vê toda a jornada do cara, onde que ele foi, o que que ele deixou de Cara, é fazer. isso que a gente tem que É isso que a gente tem feito. A gente tem que parar de entender, tentar entender qual que é o canal que mais Então, converte. Mas olha só, tem um problema. Tem um problema que o Snowplow resolve, que é Ah. a multi-device. Sim, tudo bem. Isso, de fato, o Porque, próprio assim, Google Analytics 4 agora ele faz como é isso. que você vai saber? O Léo foi lá e, acessou o Instagram. Aí chegou no computador, assistiu o YouTube. Aí foi pra TV e botou o webinário. Uhum. Como é que eu tenho O ciclo completo. o cookie dessas diferentes Sim. também? O Snowplow, por exemplo, é uma plataforma que resolve isso. É, E o na- Clearbit também. o Clearbit. O Clearbit ele traz uma. Eu entendo o Clearbit mais como enriquecimento do dado como um todo do que de fato. Então, mas ele tem um compartilhamento de cookie que ele Ah, traz, sim. que não necessariamente é teu, É, né? Que é do exato, cacete essa é. porra, né, É cara? o que o Snowflow Plow. faz também. Ele exatamente ele cria cookie, ele consegue direcionar e unificar É, ele essas cria um únicas. ID, essas... entendeu? E aí, Exatamente, tipo, ideias fala que é diferentes. você. Isso. Só que assim, eu ainda não acho que essa seja a principal solução. Que é a Long Hang Fruit. Não precisa, cara. 99% das empresas não precisam disso. Você não precisa saber no mínimo detalhe. Você precisa saber a jornada do cara. Cara, mas você sabe que a gente foi fazer um bench com a RD, sei lá, deve ter uns 2, 3 anos. E a gente tava muito na pegada de, cara, vamos gerar mais MQL, né? E vamos começar a jogar o time de pré-venda pra falar com o MQL. O que é o MQL, galera? É um lead que tem toda a característica pra ser uma oportunidade qualificada para vendas, Exato. só que não levantou a mão. Então, por exemplo, quando eu entro no nosso Market Automation, eu jogo, sei lá, Stone. Cara, tem 200 pessoas na Stone, mas a gente nunca falou com a Stone. Eu jogo a Oracle. Tem 100 pessoas da Oracle e eu nunca falei com a área de vendas da Oracle. Sim. E, só que, tipo, você vai ver, pô, é vendedor, é uma galera que não necessariamente é É o seu decisor. fit, né? É. Só que eu não acho esses caras, entendeu? A não ser quando eu pego o domínio, @oracle.com, e jogo lá, e aí vejo que tem uma galera. Não tem uma inteligência Sim. pra fazer isso. E os caras da RD falaram pra gente, nós paramos, eu não sei se agora eles estão fazendo isso, de abordar a MQL, porque a gente viu que a taxa de conversão estava inferior ao que faria o CAC fechar. Cara, o que a gente tá vendo que isso a Buscar já vê há mais de 6, 7 anos, que é um grande problema. É a definição. Ah, o meu MQL é isso. Aproveitando, explica o que é MQL. MQL é o Market Qualified Lead, né? De uma forma bem resumida. Mas é o cara que tá dentro do seu fit de marketing para levar esse cara para o vendedor, por exemplo. E até assim, pra quem é um pouco mais leigo, o cara foi lá e baixou um e-book teu. Foi lá, pegou uma planilha. Ele preencheu campos dentro do teu formulário que dá as características de um lead que normalmente te compra. Exatamente. De uma empresa, de um cliente que normalmente compra. Só que ele não foi ativamente e solicitou para falar com o time de vendas. Só que tem empresas que definem MQL como o cara que levantou a mão. Entende? Então você tem todas essas. O critério de MQL. O que a gente está começando a trabalhar? O critério de MQL tem que ser o critério de ICP, de perfil do cliente ideal. Por quê? Eu já consigo antecipar um pouco mais essa ação do marketing e qualificar muito melhor. E quando ele chega em vendas, ele já está lá com o ICP definido e de acordo com as ações que ele fez dentro do que o marketing criou. Se é baixar um e-book, se é participar de um webinário, seja o que for. O grande ponto, cada ação de marketing, ela aproxima aquela pessoa de comprar de você. Se é um passo largo, se é um passo curto, ela vai aproximando. Vocês comentaram que maio foi o melhor mês. Quando vocês me falam isso, eu não vou avaliar maio. Eu vou avaliar os últimos 12 meses, provavelmente. Porque ali, dentro desses 12 meses, tem muita coisa que eu vou encontrar como padrão de comportamento. E aí eu consigo entender, por exemplo, o perfil de cliente, o perfil da geração da MQL, da lead que vocês geraram. Tem um projeto que a gente está trabalhando agora que a gente está entendendo exatamente esse ponto. A gente mostrou para os caras que é o seguinte, olha só, vocês estão mirando nesse cara, mas a lead que vocês estão gerando é esse, a MQL que vocês estão gerando é esse, e o cliente de vocês é completamente diferente. São 4 perfis. São 4 perfis, sendo que eles tinham um desejado. E o desejado deles está indo por água abaixo agora e está indo todo agora. Eles estão mudando o perfil de clientes por conta dessa análise. A gente fez uma análise. Qual que é o perfil de lead? Qual que é o perfil de MQL? Qual que é o perfil de cliente? E qual que é o ICP de vocês? Eram diferentes. Eram completamente diferentes. E aí os caras estavam gerando esforço para uma lead que não era o ICP deles,
que gerava MQL, obviamente que não era o ICP, e o esforço deles de venda tá muito maior. Aí o que a gente descobriu? Cara, eles conseguem trabalhar com 30% da força de vendas dele, trazendo a pessoa certa. 30% da força de venda. Trazendo a pessoa certa, a gente consegue trabalhar. Agora, cara, uma coisa que tem que ser um foco muito forte pra gente no próximo ano é o que aconteceu em maio. Porque, cara, é assim, eu influencio muito a empresa, né? E muitas vezes eu sou o gargalo. E eu sou muito criativo. Então eu gosto muito de coisas novas. Só que a gente tem que conseguir playbooker as coisas que funcionaram e ter uma maior compreensão dessa influência dos dados Exato. pra gente não parar de repetir, entendeu? Porque se a gente repetir todo mês, a gente fica um pouco melhor. Cara, a gente tá trabalhando com o Marcelo Germano, né? A gente tá Irmão. fazendo muita ação bacana lá dentro e eles estão simplesmente repetindo algumas coisas e estão conseguindo crescer, né? Então, assim, é o que você falou. Bota no playbook e daqui a pouco vai deixar de dar certo, mas a gente vai ter informação em mãos, né? E a gente, então, lá no Marcelo, chega no fim do mês, a gente tem algumas estratégias que a gente aplica e eles conseguem vender muito bem, né? Então agora a gente chegou num nível de análise tão aprofundado do perfil de cliente deles que a gente vai mudar uma parte dessa ação e do alvo. E ontem a gente estava tendo uma conversa. Nós estamos mudando a comunicação inteira deles, porque a dor que a gente estava trabalhando não necessariamente era a dor que a gente quer do ICP. Caraca. Porque Ah, evoluiu, não, e cara. fica perceptível as mudanças. É porque evoluiu. Os caras que ele quer hoje evoluíram. E ele evoluiu, a empresa evoluiu. Então agora a gente está mudando toda a comunicação deles por conta dessa análise. Agora, uma coisa que eu sinto, tá? E aí eu quero, né, ir pra pergunta de $1 milhão, é que essa mudança que você viu lá atrás tá acontecendo de novo agora com a inteligência artificial. Sim. Cara, velho, eu tô fazendo uma apresentação para uma proposta que eu vou fazer. Mano, 3 cliques, o negócio. Ou seja, o design de apresentação já era. Exato. Cara, eu peguei todos os dados do meu CRM, exportei tudo do Zorro CRM, importei para dentro do chat GPT e falei, faz uma análise. Sim. Cara, mapeou canal de aquisição, mapeou SDR, mapeou taxa de conversão. Cara, tipo assim, eu não ensinei nada para ele. Eu não expliquei o Sim. que é SDR, o que é canal. Cara, ele foi lá e decupou e cuspiu. Exato. Essa inteligência, daqui a pouco, ela não vai ser algo que eu vou precisar exportar, né? Ela vai estar incorporada no comportamento e vai começar a me dar output para executar. Então, eu imagino que uma BM do Facebook, um gerenciador de anúncio do Google Ads, esse cara vai incorporar esse negócio. Vai. E as agências que existem hoje para fazer isso vão deixar de existir. Né? É. Qual que é a tua visão para o futuro? Como é que vai ser dados, inteligência artificial? O que você vê de ferramenta disruptiva aí nesse processo? Cara, na verdade, o maior ativo de uma IA são dados. Pensa o chat GPT sem dado. Ele não seria bem treinado. Inclusive, a grande polêmica da OpenAI é que eles treinaram o GPT com dados com copywriting, né? Que eles não poderiam Não ter poderiam. treinado. Enfim, polêmicas, né? Mas o que o Thiago acabou de falar é muito real. Eu venho discutindo com vários donos de agência, porque, cara, a agência ou o profissional hoje que preocupa em criar campanha vai morrer. Que preocupa em criar campanha vai É operacional. morrer. O cara que tá pensando no criativo vai morrer. A Meta acabou de mostrar, acho que se chama EMUC, a inteligência artificial que cria o criativo em imagem e vídeo. E é surreal. Ou seja, até eu vou perder o emprego, né? Tipo isso. Só que a grande questão é, a sua autoridade, Thiago Reis, ela tem muito mais valor do que um vídeo Adobe Shutterstock, alguma coisa do tipo. Entende? Então, o próprio Google, inclusive, lançou um relatório de novidades de 23 e 24. Qual que é uma delas? O criativo ser criado automaticamente com imagem. Não, e o que eu imagino? Eu acho que vai chegar num ponto que você vai, tipo, autopilot. Sabe? E aí começou a rodar o criativo. O criativo não tá performando. É Ele já isso. começa. Ele muda. Não, é isso que a Meta tá Só fazendo. que o que acontece? Qual que é o problema disso? Se todo mundo tem Albert Einstein resolvendo o problema É. e disponível, como é que a gente vai competir? Cara, aí é onde vem a inteligência humana. Da mesma forma que a máquina ela vai seguir um padrão, nós temos que quebrar esse padrão.
O que que performa bem no criativo hoje de mídia? A quebra normalmente de um padrão. Ah, e ele não tem essa criatividade, né? Ele pode até ter uma certa criatividade, mas ele não vai ter o contexto. É. Entende? Porque o contexto do mercado, ele vai até ter show de bola e tal, mas aquela percepção que o Thiago viu do fulano, do ciclano, putz, espera aí. Isso aqui eu posso fazer também de uma forma diferente. Mas assim, o que eu penso muito, né, é porque tudo tá virando commodity. A gente veio lá da revolução, né, inicial, que quem tinha dinheiro quem detinha propriedade Sim. e acabou. Depois tinha dinheiro quem detinha os meios de produção, acabou, né? Aí hoje detém poder quem possuía informação, acabou, né? O que que eu acredito, tá? Que a gente vai para a era da influência e da autoridade. Porque o que você está vendo de influência, principalmente nos Estados Unidos, um movimento muito forte de microsize e surgimento de size, velho, os caras estão Isso. falando assim, velho, eu não vou mais lançar educação e treinamento, vou criar um microsize, commodity, arrasta e solta, lancei um E CRM, vai. né? E eu imagino, cara, que a gente vai chegar num ponto ali que, cara, a própria inteligência artificial vai começar a se programar, entendeu? Então eu quero ter um Salesforce. Pum, criou. Cara, já tem hoje muitas inteligências que você pede ela para criar um software, ela cria. Se esse software é complexo, se não é, independente. Mas o próprio chat GPT, se você colocar consegue para ele, programar. ele consegue programar um SaaS inteiro. Consegue, ele consegue. Aí você tem o Copilot do GitHub, Uhum. que faz tudo, corrige tudo para você. Então você tem inteligências artificiais que programam inteligências artificiais. Já existe hoje. Então, por exemplo, a gente tem a IDFI, que é a nossa inteligência artificial de análise de dados para campanhas de Google e Meta. Beleza, ela tá dando um monte de pau. A gente está com um problema de dev, como qualquer outra empresa de tecnologia. Também. O que eu tô fazendo? Manda no GPT, velho. Aí depois eu mando pro Copilot. Não é o Copilot da Microsoft. Tem um Copilot do GitHub Tô ligado. Que que, também é da Microsoft, né? que também é da Microsoft, mas não é aquele Copilot, né, Aham. que tá ficando tão famoso. A gente coloca ali, eu economizo tempo. Tem coisas que eu quero fazer, que eu não quero onerar o meu dev, que eu faço. Eu não sei programar, eu não sei desenvolver. Eu faço no GPT, testo em um GPT, agora tem lá como você programar o seu GPT, valido isso com os clientes, porra, tá validado. Agora eu mando desenvolver. Eu não desenvolvo mais para ver se vai dar certo. Eu faço no GPT e testo lá. O que nós demoramos 18 meses para desenvolver da IDFI, eu desenvolvi de novo em 2 dias no GPT. Caraca, mano. É bizarro, né? Eu fiquei A tão diferença de puto. velocidade Eu fiquei foi. tão puto. Eu falei, cara, por que você não veio 18 meses atrás? Então, mas o que eu mais olho para isso é a redução das barreiras de mercado e dos diferenciais competitivos, entendeu? Cara, isso é fato. O nível de competitividade e complexidade dessa competitividade, ele vai aumentar. Inevitavelmente. E aí uma frase que eu gosto muito é tipo assim, a inteligência artificial vai substituir a gente, etc e tal. Cara, eu, não seremos substituídos por inteligências artificiais. A gente vai ser substituídos por pessoas que sabem usar inteligência artificial. É isso. E nada mais, nada menos. Agora, lembra que eu falei que os profissionais de marketing são ferramenteiros e etc e tal? Uhum. O cara tem que preocupar. O que é o marketing por dados? Marketing por dados são 3 pilares: tecnologia, análise de dado e visão de negócio. Qual que vocês acham que é a mais importante desses 3 pilares? Visão de negócio. Ponto. O profissional de marketing não tem visão de negócio. O profissional de marketing tem visão de marketing. Só que ele não pode ter visão de marketing. Que ele fica limitado. Ele fica limitado. Na hora que eu agrego visão de negócio, ele consegue ter uma visão holística do que ele faz. Então ele consegue entender o seguinte, pô, eu vou usar o chat GPT aqui para criar os meus posts, show de bola. Não é criar o post e revisar. É criar o post, entender o quanto isso vai impactar no negócio. Ah, mas como assim no negócio, Rodrigo? Qual que é o objetivo do seu negócio? Qual que é o objetivo do Thiago hoje? O objetivo do Thiago hoje é viralizar? Pô, legal. Vamos entender então quais são as formas que a gente consegue viralizar. Aí o GPT, ele consegue ajudar a gente em ter novas opções de possíveis viralizações. Cara, o que que eu fiz com o meu chat GPT, inclusive eu quero agora substituir lá para aquele que você programa, né? Eu peguei 40 posts meus que viralizaram e peguei 40 posts que não viralizaram. Aí eu joguei para ele. Falei, acha um padrão. Aí ele foi listando. No final eu falei, agora consolida o que tem de positivo nos que viralizam e o que tem de negativo nos que não viralizam. Agora cria um prompt. Ele criou um prompt que ele constrói 100% do meu post sem precisar de mim.
Mando. O que acontece? O ChatGPT ele tem duas características. Primeiro, ele é morno, né? Então, por exemplo, eu boto um palavrão, Ele corrige. eu ele botei lá corrige, é. um vídeo de vendas que é, cara, o funil de vendas da maioria das pessoas é uma bosta. Aí ele foi lá e reescreveu, o funil de vendas da maioria das pessoas é uma porcaria. Aham, exato, é. Então, primeiro é isso, ele tem essa coisa de ser neutro, né? E outra coisa é que ele é muito clichê, né? Ele fala do sucesso, fala de umas coisas assim, tipo, que não conecta e não sou eu falando. Aí o que eu faço? Eu pego o post dele, que ele faz em 15 segundos, reescrevo os pontos que não faz sentido, peço para ele revisar e publico. É um post tão bom quanto o meu, entendeu? Então, o post dele sozinho funciona? Funciona, mas escala baixa. Mas quando sou eu e ele fazendo, a gente ganha Mas uma é otimização isso. absurda. Mas é isso, não é a tecnologia. É a união da tecnologia com o ser humano. Esse São que é o os valor. dois. Agora, pra gente fechar, se você fosse dar uma dica pra quem tá ouvindo a gente, que tá desesperado agora, porque não tem dados, não tem nada, cara, o que eu faço pra dar o primeiro passo dentro da minha estruturação pra poder usar tudo isso que a gente falou aqui? Começa pequeno e começa leve. Não queira começar com um monte de coisa. É o passo a passo que vai te fazer chegar lá naquela situação que você fala, cara, agora eu tô bem. Então, quando a gente fala muito de análise prescritiva, que é onde você tem tanto dado que te dá o poder de criar cenários e analisar o que vai acontecer com aquele possível cenário. Não é de uma vez. Então, você não tem nada hoje? Começa então com nome, e-mail, telefone e cidade. Mas, cidade vai ser um ponto importante para você tomar decisão? Ah, vai. Show. Então, começa com esses 4 pontos, pedindo às pessoas se ela vai pegar um material, se ela vai assistir um webinário seu, pede algum dado dela que vai ser importante para você. Por exemplo, para buscar ID hoje, um dado importante é telefone. Por que o dado importante é telefone com o DDD? Porque pelo DDD eu consigo definir cidade, enriquecer o dado. Ponto. Então eu peço nome, e-mail e telefone. Beleza, o cara entrou. Ele tá indo em novas etapas, eu começo a pedir outras coisas em etapas posteriores, porque eu já tenho aqueles outros dados deles. Então, passo a passo, você vai pedindo esses dados, vai enriquecendo a sua base de CRM a um ponto de a gente conseguir definir hoje há quantos anos aquela pessoa me acompanha. Eu tenho pessoas que me acompanham há 10 anos. Caraca. E tenho isso no meu CRM mapeado. Eu tenho pessoas que foram, gente, em todos os meus eventos. Eu não sei quantos eventos a gente fez. Mas, de evento de T360, que é um evento que a gente tem, cursos meus, eu tenho pessoas que foram em todos os meus cursos. Todos. Ah, mas foram 2 edições do curso X. Ela foi. Cara, e a gente escuta isso direto também, né, cara? Cara, te acompanho desde quando você era gordinho. E é isso. Teve um cara esse ano, foi muito legal, ele me acompanha desde 2017. E aí, a primeira vez que ele comprou de mim foi em março desse ano. Só que depois ele comprou mais 2 coisas. E agora vai comprar mais. Aí ele falou comigo, em 2017 eu te conheci, te achei do caralho e tal, mas eu não tinha dinheiro. Agora eu consigo comprar as coisas que você Também vende. escuto isso direto. Isso é interessante. É isso. Então, essa jornada, eu demorei o quê? 9 anos para construir. Então, começa pequeno. É simples assim. Entende o que você quer saber e começa pequeno. Rodrigo, cara, a gente precisa primeiro, né, gravar a parte 1, 2 e 3. Né? Isso aqui vai Não, virar mas antes de trilogia. finalizar, tem que responder a pergunta. O que tinha no e-mail de Ah, é. 400 mil? Cara, legal. De uma forma bem resumida, tá? A gente foi entender o comportamento do consumidor dentro daquele cliente. Era um e-commerce. O ticket médio deles era ali de 200 a 220 reais. Então, um ticket médio baixo. Era baixo. Pra gente vender. É bom Muito. quando fala que a conversão seria alta, né? Exato. Baixa fricção. Exato. É baixa fricção. Perfeito. E o próprio produto deles já era naturalmente de baixa fricção. Só que a gente foi entender, naquele momento, o e-mail representava 4% da venda, do faturamento como um todo. Falei, cara, não pode. Né? A mídia representar 70%, e-mail X e SEO Y. Não dá. Quando a gente foi avaliar, a gente pensou no seguinte: quantas pessoas não compram da empresa há X tempo? 6 meses. Ah, tantas. Beleza, separamos. Quantas pessoas não compram há tanto tempo? Foram 4 ou 5 faixas. E a gente começou a entender. Dessas pessoas que não compram há X tempo, por que elas compraram? E aí a gente fez a mesma coisa. Começamos a entender o seguinte: todas elas, todas as faixas, tinha um padrão de compra. A grande maioria comprava fralda. Há 6 meses, etc e tal. E a gente fez um cruzamento. Da base das lojas com a base do e-commerce. Porque na loja a gente sabia também que a pessoa tinha comprado lá.
E aí a gente foi tentar entender o porquê que as pessoas que compravam há X tempo, X meses, não compravam mais. É simples, porque ela não estava recebendo e-mail. O que a gente fez? A gente pegou essas segmentações, criou comunicações diferentes, ao invés de uma newsletter com um monte de promoção, e começamos a trabalhar exatamente criamos ali, acho que se não me engano, 15 e-mails, 15 formatos de e-mails diferentes para cada pessoa, para cada cluster que a gente definiu. Enviamos com os principais produtos mais vendidos, que eram em comum de todas as faixas, e produtos similares a esses produtos, que eram os principais. Cara, a gente teve uma abertura histórica, se eu não me engano, na época, a abertura média era de 8%. Na base de 100 mil pessoas, é muito ruim. Muito ruim. Mandamos lá para, se eu não me engano, 30 ou 40 mil pessoas. A gente teve uma abertura épica de 30%, 35% e vendeu esses 400 mil. Caraca. Foi isso que a gente fez. E é isso que a gente faz com Aula. praticamente todos os projetos. Rodrigão, quem quiser ajuda de vocês, quiser ajuda a buscar, cara, qual que é o melhor caminho? Onde te acha? Como é que faz pra falar contigo? Cara, pode me contactar ou no meu Instagram, _Rodrigo Nascimento. Tem o site da Buscar, buscarid.com. Pode contactar a gente lá também. Mas se quiser mais rápido, me contacta lá no Instagram ou no meu LinkedIn, Rodrigo Nascimento também, que a gente automaticamente vai entrar em contato com vocês. Aula. Você que assistiu até o final, tira um print desse podcast, joga nos teus stories, tá? Marca @thiago.th.reis.gm, Leonardo.alexandre.si. @growthmachinebr, Rodrigo Nascimento. todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na DM. Chegou até o final, não curtiu? Toma vergonha na cara e curte esse negócio. Ou você será amaldiçoado. Pra sempre não vai vender mais. É isso. Pra cima.